disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Poder assentar um minutinho. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de nos trazer neste santo lugar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Moura, de sua esposa Andréia Rocha, por nos confiar mais uma vez uma oportunidade de estar neste santo lugar. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, da minha filha, que me acompanha nessa viagem, neste congresso, que estão ali atrás. Fica de pé, por favor. Aquela moça bonita ali, mais alta, e a moça bonita mais baixa, minha esposa e minha filha, Teila Jordana e Israel Jordana. Amém? Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu queria falar aqui de uma obra que foi lançada há pouco tempo. Para quem não sabe, eu também sou escritor, me chamo Israel Santos, sou do estado do Amapá, na cidade de Macapá, e eu queria falar um pouquinho dessa obra aqui. Você que nos assiste aqui pelo YouTube, se você quiser adquirir essa obra, você pode acessar nossas redes sociais, BR Israel Santos, que você encontra lá nosso contato, encontra também todas as informações. Nós entregamos em todo o Brasil. Você que está hoje aqui nesse ginásio, você quiser adquirir uma obra dessa aqui, por um preço simbólico, você pode ir até atrás, após o término desse congresso, você pode adquirir um desses exemplares e também será revertido para a obra de missões. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos, sem mais delongas, abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Louvado seja o nome de Deus. Só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Louvado seja o nome de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os pregadores que estão aqui na minha retaguarda, os cantores, as cantoras, todos que já passaram por esse congresso. Nesse congresso, queridos e amados irmãos, vocês já ouviram palavras sobre cura, já ouviram palavra de revelação, vocês já viram palavra de autoajuda, de motivação, de exortação, e nessa noite não é diferente. Você vai ouvir uma palavra toda especial, porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Diga graças a Deus. Quem puder, por um assento, diga graças a Deus, dá um glória a Deus bem alto aí. Dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Diga louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Sabe por que eu mandei você dar um glória aí? Porque eu não sei se você, no decorrer da palavra, vai conseguir dar glória a Deus. Então eu aproveitei para você dar glória a Deus, porque o que Deus tem para você hoje é para nós meditarmos na palavra, fazer uma reflexão sobre nossas vidas. Amados irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema da mensagem é arrebatamento, a única saída. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, mas eu já ouvi sobre arrebatamento milhares de vezes, centenas de vezes. Já escutei sobre arrebatamento. Muito bem. Mas da maneira que você vai ouvir hoje aqui, eu tenho certeza que é a primeira vez. Eu quero compartilhar com você uma visão que Deus me deu já faz algum tempo. Eu cheguei em casa cansado, deitei na cama e disse para mim mesmo: daqui a pouco eu me levanto para tomar um banho. Mas quando eu quis me levantar, o meu corpo paralisou. Os meus olhos foram ficando pesados ao ponto de não conseguir mantê-los abertos. E quando meus olhos fecharam,
eu tive uma visão de duas mãos grandes que me agarravam com força e me levavam em direção à nuvem, numa velocidade tão rápida que era impossível de calcular. Ao mesmo tempo que aquelas duas mãos me levavam em direção às nuvens, eu vi meu corpo deitado no chão. Aquelas duas mãos me colocam num tapete de nuvem. Eu olho do meu lado esquerdo, eu vejo seres com asas. Olho do meu lado direito, eu vejo seres com o rosto de animais. E bem no centro tinha uma luz que ofuscava a minha visão. Eu perguntei para mim mesmo o que estava acontecendo, então aquela luz falou comigo dizendo assim, olhe para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi o planeta Terra formado. Eu tornei a perguntar o que estava acontecendo, então aquela luz disse novamente para mim, olhe para baixo. Então eu olhei novamente para baixo. E quando eu olhei para baixo, o planeta Terra ele veio se aproximando. Eu pude ver os continentes, eu pude ver os países, eu pude ver as cidades, eu pude ver as casas, e pude ver as pessoas dentro de suas casas. Cada pessoa tinha uma vassoura na mão e corria bem rápido, no intuito de limpar a sua casa. Eu perguntei para aquela luz o que estava acontecendo, então aquela luz falou comigo assim, dizendo assim, está vendo essas pessoas correndo de um lado para o outro, no intuito de limpar a sua casa bem rápido? É porque elas esperam uma autoridade. E quando a autoridade chegar, encontrar a casa limpa, essa pessoa será cercada com toda sorte de bênção. Haverá paz, haverá alegria, haverá vida eterna. Porém, muitas pessoas não conseguirão limpar sua casa a tempo, e quando a autoridade chegar e encontrar a casa suja, a autoridade não vai entrar. Essa pessoa será cercada com toda sorte de maldição. Haverá morte, haverá angústia, haverá dor, haverá sofrimento eterno e condenação eterna. Então aquela luz fala comigo dizendo assim, agora volta lá embaixo e diz para esse povo que a autoridade sou eu. Agora volta lá embaixo e diz para esse povo que eu não habito numa casa suja, bagunçada e desarrumada. Agora volta lá embaixo e diz que breve do céu descerei para buscar uma igreja que não se corrompeu, que não se entregou ao sistema imoral e corrupto do mundo. Glória a Deus. Agora volta lá embaixo e diz que eles são minha morada, que eu não habito numa casa suja, desestabilizada, mas que eu habito numa casa justa, limpa e estabilizada. Agora volta lá embaixo e diz para esse povo, preparai a casa enquanto ainda é tempo. Amados irmãos, eu gostaria de pontuar 3 coisas aqui. A primeira é que você é morada de Deus. Bata no peito e diga, eu sou casa de Deus. Você é morada de Deus. Guarda isso no seu coração. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui é que eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Glória a Deus. E terceiro ponto, o que vai ser dito hoje aqui, você tem todo o direito do mundo de não acreditar. Porém, é meu dever te avisar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja que não se corrompeu ao sistema imoral e corrupto do mundo. Então aquela luz fala comigo dizendo assim, volta lá embaixo, porque hoje eu entrego o ministério em tuas mãos. Aquela luz se transforma em 2 mãos, novamente me agarra com força, me traz de volta para o planeta Terra. Então aquelas 2 mãos me coloca no estádio de futebol, assentado numa arquibancada. Aquelas 2 mãos agora se transforma num senhor de chapéu de palha e senta-se do meu lado e diz assim para mim, observe o que vai acontecer no meio do campo. No meio do campo se apresentava um homem de terno branco, um homem bem alto, de boa formosura, de cabelos claros, de olhos bem claros. O homem alto, ele se apresentava assim, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu sou uma personalidade consciente, inteligente, sou possuidor do reino, o reino das trevas. Eu tenho um sistema político, econômico, social e religioso em minhas mãos. E não tem aqui ninguém que diga que existe alguém mais forte do que eu. Aquele homem de chapéu de palha olha para mim e diz assim, hoje começa o ministério que eu entrego em tuas mãos. Levante-se e diga que existe alguém mais forte do que ele. Então eu me levantei e acreditei na palavra daquele senhor. Virei para aquele homem de terno branco e disse assim, ei, escute aqui. Existe sim alguém mais forte do que você. Quando eu falei aquilo, aquele homem de terno branco, ele me chamou até o meio do campo e disse que ia provar que não existia ninguém mais forte do que ele. Então eu fui até o meio do campo, fiquei ao lado daquele homem de terno branco, um homem bem alto, de olhos claros, de cabelos brancos. Ele disse assim, vou te provar que não existe ninguém mais forte do que eu.
Você está vendo essas pessoas que estão na minha frente? Eu disse, sim, estou vendo. Ele falou, aqui são pessoas que estão aprisionadas na ganância pelo dinheiro. Elas matam por dinheiro, se prostituem por dinheiro, se vendem por dinheiro, passam por cima dos outros por dinheiro, fazem qualquer coisa por dinheiro. Elas queriam um Senhor e eu dei. Hoje elas têm sucesso, elas têm fama, porque elas queriam um Senhor, renunciaram ao Altíssimo para me servir, por isso são minhas. Por isso não tem aqui ninguém que diga que existe alguém mais forte do que eu. Você está vendo essas pessoas do meu lado esquerdo? Eu disse, sim, estou vendo. Aqui são pessoas amarguradas, pessoas frustradas, são pessoas que guardam o mago do pai, que guardam o mago da mãe, são pessoas que não liberam perdão, são pessoas angustiadas, são pessoas frustradas, são pessoas rancorosas. Por isso são minhas. Está vendo essas pessoas do lado direito? Eu disse, sim, estou vendo. Aqui são pessoas que eram morada do Altíssimo, mas hoje abandonaram o Altíssimo para ser morada de demônio. Ela destrói o próprio templo. São pessoas aprisionadas na prostituição, são pessoas aprisionadas no adultério, são pessoas aprisionadas no homossexualismo, são pessoas pedófilas, são pessoas mau caráter, são pessoas maldizentes, são pessoas fofoqueiras, são pessoas fornicadoras, são pessoas lasciventas, fazem todas as obras da carne que eu dei a elas, por isso são minhas. E não tem aqui ninguém que diga que existe alguém mais forte do que eu. Está vendo essas pessoas que estão atrás de mim? Eu disse, sim, estou vendo. Aqui são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviadas. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. São pessoas que quando a palavra vem, ela rejeita a palavra, ela rejeita o Espírito Santo. São pessoas que vêm para a igreja para criticar o vestido da irmã, para criticar o sapato do irmão. São pessoas que vêm para fazer intriga, são pessoas que vêm para fazer inimizade. São pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração está no mundo. Meu Deus. São pessoas que brigam com o evangelho. São pessoas que sobem no altar para extorquir, para enganar, para levar a pessoa ao afastamento de Deus. São pessoas que dizem, Senhor, Senhor. Mas no final, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por isso são minhas, e não tem ninguém que diga que existe alguém mais forte do que eu. Então eu virei para aquele senhor de chapéu de palha e disse, eu não vou mais falar. Porque ele já mostrou que ele é poderoso, ele tem um sistema político, econômico, social, religioso, todo em suas mãos. Quem sou eu para desafiar esse homem? Então aquele senhor de chapéu de palha, ele me encorajava e dizia assim, não desista, não temas. Se tu creres, verás a glória de Deus. Levante-se e diga para ele que existe alguém mais forte do que ele. Eu virei para aquele homem e disse, ei, ainda que não tenha um sistema político, econômico, social e religioso em tuas mãos, ainda que o ser humano faça tudo quanto tu quer, ainda que tu tenha aprisionado eles das correntes, ainda que eles estão distante do Altíssimo, mesmo assim, existe alguém mais forte do que você. Ele olhou para mim, aquele homem que estava de terno branco, e pegou no meu braço. Quando ele pegou no meu braço, nós nos deparamos sobre uma ponte, e a ponte estava sobre um abismo. Do outro lado do abismo, ele mostrou a minha família amarrada numa corda. E ele disse assim, se tu aceitares o que esse Senhor tem para te entregar hoje, eu mato a tua família, porque eu tenho poder da morte em minhas mãos. Eu olhei para aquele senhor de chapéu de palha e disse, eu não vou falar, porque ele já provou que ele é forte, ele pode matar a minha família. Então aquele homem de chapéu de palha disse, não temas, se creres, verás a minha glória. Continue falando, continue dizendo, não desista. Eu virei para aquele homem de terno branco com as pernas tremendo, porque eu temia que ele matasse a minha família. E disse assim, escuta aqui, existe sim alguém mais forte do que você. Quando eu falei aquilo, ele soltou a minha família no abismo. Quando ele soltou a minha família no abismo, aquele homem que estava de chapéu de palha se transformou numa águia gigante. Aquela águia gigante voa, pega a minha família, leva para o alto da montanha e diz, assim são todos aqueles que crerem na minha palavra, sempre estarão seguros debaixo das minhas asas. Chataramana, rico chorimini, chotorica charaminica charamini. Glória a Deus. Aleluia. Você é a morada de Deus. Deus não vai perder você. É, Pai. Não há espaço para dois aí dentro. Hoje é noite de escolha. Você vai decidir de que lado você está. Aquele homem de terno branco fica furioso. Ele
começa a soltar palavrão contra a minha pessoa. Ele começa a dizer: miserável, desgraçado, por que você faz isso? Daqui para frente, a tua vida vai ser perseguida. Daqui para frente você vai viver em... Daqui para frente, se você abrir uma brecha, vou entrar na tua vida e vou destruir a tua vida. Eu olhei para ele e disse: maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Aquele homem então me leva de volta para o meio do campo e disse que faria um desafio para mim. Ele diz assim: você está vendo essa multidão? O estádio de futebol simbolizava o mundo. As pessoas que estavam na arquibancada simbolizavam todas as nações, as raças e povos. Ele virou para mim e disse assim: se tiver um aqui que levante a mão para aceitar o Altíssimo, eu liberto toda essa nação. Porém, se ninguém aqui levantar a mão para aceitar o Altíssimo, a tua alma será minha. Você aceita o desafio? Eu mesmo, com as pernas tremendo, mas confiando naquele Senhor que me encorajava, eu disse: eu aceito o desafio. Então ele olhou para mim e disse: fique à vontade. Peça que esse povo levante a mão para aceitar o Altíssimo. Eu virei para aquela nação e disse: ainda que as correntes prenderam você, ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro, não veja mais saída, ainda que você esteja atribulado, angustiado, sem perspectiva de vida, ainda que as portas se fecharam diante de você, ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há uma porta que não se fechou. Se vocês acreditarem, se vocês crerem, se vocês se entregarem ao Altíssimo, uma nova história espera por você. Quem quer isso, levante a mão para aceitar o Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Eu virei para aquela nação, ninguém levantou a mão. Eu fiquei triste, de cabeça baixa, porque temia que aquele homem levasse a minha alma. Então aquele homem de terno branco abriu uma gargalhada e disse assim: eu vou te ajudar. Ele olhou para a nação e disse assim: todos que querem largar os prazeres que eu posso dar homem, eu posso dar mulheres, eu posso dar sucesso, eu posso dar riquezas. Todos que querem largar isso para viver uma vida frustrada, perseguida, para aceitar o Altíssimo, levanta a mão. Aquele estádio de futebol ficou em silêncio, ninguém levantou a mão. Então aquele homem de chapéu de palha disse: não desista, continue falando. Eis que eu coloquei uma palavra na tua boca, uma palavra de sabedoria. Repita e diga para esse povo que ainda há esperança. Eu, cheio da graça, cheio da unção daquele homem, eu virei para aquela nação e disse: eu não vou desistir. Ainda que você esteja entrelaçado pelas trevas, que esse homem tenha aí aprisionado vocês, ainda há esperança. Você que sente um vazio tão grande, e esse vazio não foi preenchido pelas drogas, não foi preenchido pela prostituição, não foi preenchido pelo adultério, não foi preenchido pela fornicação, não foi preenchido pelas festas. Se você abrir agora o coração, só tem um que pode preencher isso, e ele está nessa noite aqui. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele está aqui para mudar a tua história. Quem crê nisso, levanta a mão para aceitar o Altíssimo. Eu olhei para aquela nação, ninguém levantou a mão. Eu fiquei triste, de cabeça baixa, porque sabia que aquele homem levaria a minha alma. Então, quando eu estava de cabeça baixa, aquele homem que estava de chapéu de palha disse para mim: levante a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, tinha um com a mão levantada, tinha dois com a mão levantada, tinha três com a mão levantada, tinha quatro com a mão levantada, tinha cinco com a mão levantada, tinha seis com a mão levantada, tinha 7 com a mão levantada, o número da perfeição de Deus. Aquele homem fica furioso, começa de novo a soltar palavrão contra a minha pessoa. Ele diz: miserável, desgraçado, daqui para frente eu vou estar perseguindo você. Então ele virou para mim e disse: durante séculos, a humanidade tem me descrito com rabo, chifre e tridente, mas eu vou revelar hoje a minha verdadeira face. Eu sou o Salmo 68, versículo 21. Então ele rasga aquele terno branco. E quando ele rasga aquele terno branco, aparece o homem de capa preta, uma caveira de crânio cabeludo. Aquele homem que estava de chapéu de palha também rasga suas vestes. E quando ele rasga suas vestes, aparece uma veste branca. Aparece um cinto dourado, uma couraça sobre ele, um chinelo de prateado. E estava escrito assim, ó: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele homem agora que está de veste branca olha para mim e diz: curve seu rosto no chão, porque se você olhar para mim, você perecerá. Então ele vai diante daquele homem que está de capa preta, uma caveira de crânio cabeludo, vai diante dele e diz para ele assim: vai-te, Satanás,
o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quando ele fala aquilo, aquele homem que estava de capa preta, uma caveira de crânio cabeludo, se transforma num inseto. Então ele vai diante do inseto e pisa no inseto. Depois aquele homem de veste branca vem diante de mim e diz: levante-se. Vou te mostrar coisas que eu já mostrei para muitas pessoas no mundo. Então ele me leva para o alto da montanha. Glória a Deus. E quando chega no alto da montanha, ele olhou para as florestas e disse: floresta, devolva os seus mortos. E as pessoas saíam de dentro das florestas e ficavam reunidas no vale. Ele virou para os rios, para os mares, e disse: rios, mares, devolva os seus mortos. Os mortos saíam de dentro dos mares, de dentro dos rios, e ficavam reunidos nos vales. Ele virou para as montanhas e disse: montanhas, devolva os seus mortos. E os mortos saíram de dentro das montanhas e ficavam reunidos em um vale. Depois ele virou para as sepulturas e disse: sepulturas, abram-se e devolvam os seus mortos. E as pessoas saíram de dentro dos cemitérios e ficavam reunidos no vale. E de repente começou a chover. De repente começou a relampear. Então eu perguntei para aquele homem o que estava acontecendo. Ele olhou para mim e disse: isso é Harpazo. Eu não sabia o que era Harpazo. Então ele disse: será quando o meu povo será tomado rapidamente com força para se encontrar comigo nos ares. E quando aquelas pessoas estavam reunidas no vale, a chuva começou a parar. Então começou a relampear bem forte. E aquelas pessoas que estavam reunidas no vale começaram a subir em forma de raio, numa velocidade tão rápida que era impossível de calcular. E quando aquelas pessoas desapareceram, nada se ouvia, nenhuma folha se movia, tudo ficou em silêncio. Até aquele homem que estava de veste branca ficou em silêncio. Nada se movia. Passaram-se alguns minutos, então houve-se um barulho como de muitas bombas. Era a esposa procurando o marido, era o marido procurando a esposa, era a mãe procurando o filho, era o filho procurando a mãe, procurando o pai, procurando as pessoas que tinham desaparecido. Então aquele homem que está de veste branca me mostrou grande catástrofe que iria acontecer no mundo. Cidades sendo destruídas, enchente de cidades inteiras, guerras, rumores de guerras, famílias destruídas, filho matando pai, pai matando filhos, a imoralidade, a iniquidade, o amor se esfriando. Aquele homem me mostra grandes sofrimento, sofrimento que ia devastar a humanidade. As pessoas não tendo mais o pudor, não tendo mais respeito umas pelas outras. Ele me mostra o grande sofrimento que viria a assolar o mundo. Mas antes do sofrimento começar, a Bíblia sugere que será desastroso para aqueles que ficarem. Por sua própria natureza, a profecia do arrebatamento desafia o seu próprio interesse. Várias culturas, além do cristianismo, também pregam e ensinam sobre o arrebatamento. O arrebatamento é uma questão de fé. Os profetas, tanto maiores como menores, já previu esse acontecimento. O próprio apóstolo Paulo preveu isso no primeiro século, por volta de 57 depois de Cristo. Paulo fala de pessoas que serão arrebatadas, em grego raptos, que quer dizer agarrado, raptado, rapidamente para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Essa geração que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador não morrerá, mas será transformada no abrir e piscar de olhos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quem crê nisso aí, solta uma rajada de glória. Quando o arrebatamento acontecer, o serviço de emergência rapidamente ficará abarrotado. No caso dos profissionais da saúde, como socorristas, médicos, enfermeiros, não suportarão o desastre que ocorrerá. Imagine pessoas jogadas no chão, nas calçadas, nas ruas, sem atendimento médico. Não importa o quanto se esforce, segundo a profecia do arrebatamento, será impossível lidar com o caos. Esse será o evento mais apavorante e catastrófico da história da humanidade. Quando as pessoas desaparecerem dos assentos dos carros, dos ônibus, dos caminhões, os carros se jogarão pelas ruas, os destroços ficarão espalhados, bloqueando as vias expressas, transtornos incalculáveis no trânsito acontecerá. Uma das coisas que o ser humano se tornou dependente hoje é da sua mobilidade. Então, havendo um desastre desse porte, onde muitas vias expressas ficarão interditadas,
os problemas serão incalculáveis e alarmantes. Quando as pessoas desaparecerem dos assentos dos aviões particulares, dos aviões comerciais, assim como os controladores do tráfego aéreo, milhares de aviões cairão do céu. Quando as pessoas desaparecerem das centrais elétricas, das pessoas que controlam o sistema global, assim como militares, socorristas, médicos, enfermeiros, policiais, civis, quando essas pessoas desaparecerem, imagine o caos que acontecerá na terra. A única coisa que os governantes conseguirão fazer é estabelecer um toque de recolher. Vão prender as pessoas e ninguém mais poderá sair de casa ao anoitecer. Em outras palavras, será um inferno na terra. Posso imaginar que haverá saques e lojas, o pânico tomará conta, será uma zona de revolta, numa situação de pânico. O arrebatamento, ele fala de emoções das pessoas. E esse é o motivo de ele ser tão substancialmente contestado, porque as pessoas só querem se casarem, ver seus filhos crescerem, conquistarem. Quantas pessoas falam, Senhor, ainda não vem, porque eu preciso ter minha casa própria. Senhor, ainda não vem porque eu preciso conquistar meu carro. Senhor, ainda não vem porque eu preciso me tornar um profissional bem-sucedido. Senhor, ainda não vem porque eu preciso ver meu filho crescer. Senhor, ainda não vem porque eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Ora, amado irmão, amada irmã, você não sabe do que você está falando. Breve um grande sofrimento virá assolar a terra, e aqueles ficarem serão perseguidos, serão mortos pelo anticristo. A mídia em geral tentará colocar uma justificativa dizendo que é um fenômeno natural, ou mesmo científico. Até mesmo os governantes tentarão afirmar dizendo que é um ataque terrorista, usando algum tipo de tecnologia inovadora de qual nós desconhecemos. Para muitos, infelizmente, o arrebatamento não passa de uma fantasia, mas para a palavra de Deus ele é real. Para aquele que aceitou Jesus ele é real. Para aqueles que guardam seus estatutos e mandamentos ele é real. E essas pessoas terão livramento. Jesus disse, eu os pouparei da hora da ira, eu os pouparei da hora da escuridão que cairá sobre o mundo. Quando aquelas pessoas que foram deixados para trás se derem conta que seus entes queridos desapareceram, essas pessoas serão as mais apavoradas do mundo. Aí elas se perguntarão, ainda há esperança? O que aconteceu, o que houve? Elas sentirão um grande vazio. O arrebatamento, ele será empolgante para quem subir, mas será terrível para quem ficar. Mas isso depende de que lado vão querer estar aqueles que foram deixados para trás. Ainda terão uma única chance de salvação. Bastarão que agora que derramaram seu sangue em meio ao caos, ao pânico que se encontra agora o mundo, terão que ser martirizados pelo anticristo e não negar sua fé em Jesus. Muitos conseguirão escapar da morte, mas a maioria daqueles que se converterem nessa época será morto pelo anticristo. Aquele homem mostra a grande catástrofe que iria acontecer. Pena que o tempo não nos permite. Mas se você adquirir o nosso livro, na parte final, tem a continuação dessa mensagem. Você é morada de Deus. Você é a casa de Deus. Uma casa, por mais humilde que seja, ela tem que ter 4 compartimentos. Ela tem que ter sala, tem que ter cozinha, tem que ter banheiro e tem que ter quarto. A sala é um lugar de visita, é onde você recebe alguém para conversar. Mas se essa pessoa não tiver intimidade com você, ela não passa para a cozinha, não passa para o quarto, não passa para o banheiro. Porque a sala é um lugar de você receber a visita, é um lugar de conversa. Assim tem muitas pessoas no dia de hoje. Elas dizem que conhecem o Senhor Jesus, porém elas conhecem Jesus só de ouvir falar. Ela olha para o lado e vê o irmão sendo bem sucedido, sendo abençoado, tendo intimidade com Deus. Porém na vida dela não acontece, porque ela conhece Jesus, mas conhece só de ouvir falar. Jesus ainda habita apenas na sala da sua vida. Nessa noite eu quero levar você ao entendimento que você precisa convidar Jesus para habitar nos 4 compartimentos da sua vida. Convida Jesus para habitar para a cozinha. Receba Jesus na sala, porque ele está à porta batendo agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Jesus está batendo na porta do seu coração nessa noite. Você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste agora pela internet, essa palavra está falando com você. Jesus está batendo na porta do seu coração.
Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer sair com você. Jesus quer passear de mão dada com você. Quer dormir, quer acordar com você. Jesus quer transformar a sua vida. Se você já deixar Jesus passar pela cozinha, Jesus vai te alimentar. Quando você recebe Jesus na sala e Jesus passa pela cozinha, aí quem começa a fazer a comida, quem começa a alimentar agora, é Jesus que começa a alimentar você. E sabe que Jesus vai usar para alimentar você? A sua palavra, o seu espírito e a sua presença. Crente não se alimenta de redes sociais. Crente não se alimenta de Instagram, de Facebook, de séries, de minisséries. Crente não se alimenta de pornografia. Crente não se alimenta de TikTok. Crente se alimenta da oração, do jejum e da palavra de Deus. Queridos amados irmãos, você sabia que você vai se tornar aquilo do que você tem se alimentado a vida toda? Se você é uma pessoa que gosta de pornografia, você vai se tornar uma pessoa imoral. Se você é uma pessoa que gosta de violência, você vai se tornar uma pessoa violenta. Se você é uma pessoa que gosta de fofoca, de intriga, você vai se tornar como tal. Mas se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que está nessa noite aqui para adorar o Rei dos Reis, então você vai ser servo do Altíssimo. Do que você tem se alimentado? Do que você tem enchido o seu coração, a sua mente? Quem habita aí dentro de você não pode e não deve ter dois dentro de você. Quando você receber Jesus na sala da sua vida, convida Jesus para passar para a cozinha, Ele vai te alimentar. Depois que Ele te alimentar, deixa Jesus passar pelo banheiro. O banheiro é um lugar de purificação, é um lugar de limpeza. Quando Jesus passar para o banheiro da sua vida, o sangue dele, que foi derramado na cruz, vai te purificar de toda injustiça, vai te purificar de todo pecado. Não importa quão sujo você esteja, o sangue é poderoso para te tornar alvo como a neve. As pessoas podem olhar para você e dizer que não tem mais jeito. A tua família pode falar para você que não tem mais jeito. As pessoas podem te chamar de mau caráter. As pessoas podem dizer que você é uma pessoa que não tem mais solução. Mas Jesus está falando, o meu sangue que foi derramado na cruz te purifica e te perdoa de todo o pecado. Quando você convidar Jesus, quando Jesus entrar na sala da sua vida e você convidar Ele para ir para a cozinha, depois para o banheiro, então chegou a hora de você convidar Jesus para o quarto. O quarto é um lugar de intimidade. Se a pessoa não tiver intimidade com você, ela não entra para o quarto, porque o quarto é um lugar de intimidade. É assim que Jesus quer ser com você. Jesus quer habitar por completo na sua vida. Jesus quer acordar com você, quer caminhar com você, quer ser um com você. Jesus quer ter intimidade com você. Não troque Jesus por nada. Nada nesse mundo é mais valioso do que a presença de Deus. Nenhuma riqueza, nenhum sucesso, nenhuma barra de ouro. Ninguém e nada é mais importante do que Jesus na nossa vida. Mas quantas vezes nós desprezamos Jesus? Nós trocamos Jesus pela prostituição. Nós trocamos Jesus pelas obras da carne. Nós trocamos Jesus por intrigas, por picuinhas. Trocamos Jesus por inimizades. Jesus quer habitar a nossa vida por completo. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer restaurar você. Jesus quer escrever uma nova história. Chegou a hora de você reagir, chegou a hora de você dar um basta e dizer: Jesus, eu não aceito mais a mesmice, eu não aceito o acomodismo, eu não aceito viver na derrota, eu quero é a tua presença na minha vida. Mas uma casa também tem quintal. Se você olhar no quintal da sua casa, você vai ver que vai ter pedaços de telhas, sacolas plásticas. Isso simboliza os pecados ocultos que você pensa que o seu pastor não está vendo, que a sua esposa não está vendo,
que seu marido não está vendo, mas Deus está vendo. Chega a hora de você fazer uma autoanálise da sua vida e dizer: Jesus, chegou a hora de eu tomar uma decisão. E a decisão chama-se Jesus Cristo. Não é mais hora de você ficar em cima do muro. Chegou a hora de você fazer uma escolha: ou é mundo, ou é Jesus Cristo. Ou é justiça, ou é injustiça. Ou é puro, ou é imoral. Chegou a hora de você fazer uma escolha: ou é mundo, ou é evangelho. O que não pode é você ficar com o pé na igreja e outro no mundo. Louvado seja o nome de Deus. Jesus Cristo tem pressa. Jesus Cristo tem pressa para arrebatar o maior número de pessoas para se encontrar com Ele nos ares. Você sabe por que o arrebatamento ainda não aconteceu? Aqui vai o grande segredo. Porque a igreja ainda não se despertou para clamar pela volta de Jesus. A igreja está pensando mais nas obras terrenas do que na volta de Jesus. A palavra de Deus diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O povo do Egito só foi liberto quando eles fizeram um grande clamor para ser liberto da escravidão. Deus ouviu e libertou da escravidão. O povo, a nação de Israel, Jesus só voltará na segunda vinda, quando o povo clamar: Hosana, Hosana, nos socorra o Deus que habita nas alturas. Então Jesus virá e descerá sobre o monte das oliveiras e salvará a nação de Israel. O arrebatamento só acontecerá quando a igreja se despertar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chegou a hora da igreja se despertar. Chegou a hora da igreja se desprender das coisas terrenas, se desprender das coisas mundanas. Você não é deste mundo, você só está de passagem. Quando você tiver a consciência que o arrebatamento é a única saída, então Jesus Cristo virá até a nuvem para te levar com Ele, para se encontrar com Ele nos ares. Chegou a hora, irmão, de vocês fazerem uma autoanálise da sua vida. Chegou a hora de você fazer uma reflexão. Eu estou pregando aqui para a última geração. Eu creio que eu estou pregando para a última geração, porque em breve Jesus Cristo virá do céu com poder e grande glória para buscar alguém que não se corrompeu com o sistema imoral e corrupto do mundo. Eu creio que Jesus virá para buscar alguém que renunciou à sua própria vontade. Jesus Cristo está voltando. Só depende de você, de que lado você está. A pergunta é essa aqui: quem habita dentro de você? Porque são as suas atitudes, são suas escolhas, são suas vontades que determinam quem habita dentro de você. Diante dos outros, em cima do altar, na presença de Deus, na casa de Deus, você pode ser um. Mas quem é você lá fora? Quem é você sozinho na rua? Quem é você sozinho com o celular na mão? Se coloca de pé. Eu virei para aquela nação e disse: se tiver um aqui que queira aceitar o Altíssimo, levante a mão. 7 levantou a mão. A mesma pergunta eu faço aqui: tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos de Deus? Tem alguém nessa noite que precisa se reconciliar? Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Altíssimo? Levante a mão e venha até a frente. Porque Jesus Cristo tem pressa. Jesus Cristo tem pressa. Jesus Cristo não vai perder você. Jesus Cristo não vai deixar você. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado por essas vidas que estão nessa noite aqui. Obrigado, meu Deus, por essa igreja, por essa obra missionária. Senhor, que o Senhor possa preparar esse povo para se encontrar contigo nos ares. Nós cremos, Senhor, que em breve o Senhor descerá do céu. E nós queremos, Senhor, estar contigo para todo sempre.
Ainda há tempo de você aceitar o autismo. Louvado seja o nome de Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Então Deus me disse assim: eu não conheço a palavra impossível.